Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, um programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a honra e a satisfação de estarmos recebendo aqui ao professor Otaviano Canuto. Professor, muito obrigado por atender nosso convite. O senhor que saiu de Washington, veio a Sertãozinho para participar das comemorações oficiais aí do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, nas comemorações do Dia da Indústria. Perfeito. É um prazer enorme meu estar aqui, não apenas pelo evento, não apenas por ser um convite do CEIS, mas também porque é uma região do Brasil que dá gosto a qualquer brasileiro vir e visitar. Em grande medida, expressa o futuro brilhante que o nosso país tem. Eu vou quebrar um pouquinho a regra do nosso programa, porque geralmente eu faço a apresentação do nosso entrevistado, para quem não conhece, e cito algumas poucas coisas, mas no seu caso é impossível, nós vamos ter que ler, né? Então peço a sua licença aí. Otaviano Canuto é consultor sênior do Banco em Economias BRICS do Departamento de Economia do Desenvolvimento do Banco Mundial. Anteriormente atuou como vice-presidente do banco e chefe da Rede de Redução de Pobreza, uma divisão de mais de 700 economistas e outros profissionais que trabalham na política econômica, redução de pobreza, igualdade de gênero e trabalho analítico para os países clientes. Ele também atuou como diretor executivo do Conselho de Administração do Banco Mundial de 2004 a 2007. Fora do banco, ele ocupou posições de liderança no Banco do Desenvolvimento Interamericano, onde foi vice-presidente de países, e pelo governo do Brasil, onde foi secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Ele também tem uma extensa formação acadêmica, atuando como professor de economia na Universidade de São Paulo, a USP, e na Universidade de Campinas, a Unicamp. Belíssimo currículo, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos mentindo, outros cargos que o senhor já exerceu. E a sua vinda para Sertãozinho, o tema era o que falta, como é que nós devemos voltar para fazer para crescer o Brasil, é isso? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Qual é a recomendação que o senhor trouxe aos empresários da região? A recomendação que eu trago, em geral, é a de que o país acelere os passos para a transição de um novo padrão de crescimento, já que o padrão de crescimento que prevaleceu, que vigorou e que foi bastante produtivo no novo milênio, atingiu seu limite. E as condições da economia mundial mudaram e o próprio modelo de crescimento brasileiro do novo milênio exauriu, ele alcançou seus limites e é o momento da economia brasileira transitar para níveis maiores de investimento, de uma proporção maior do produto brasileiro que corresponda a investimentos. E os caminhos mais óbvios, eu diria, para fazer essa transição primeiro, aprimorar o caminho da participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura. Um segundo é certamente melhorar o ambiente de negócios no Brasil. O ambiente de negócios no Brasil é um dos piores do mundo. Eu não preciso explicar isso para os empresários. Particularmente os pequenos empresários são os que mais sofrem o impacto disso. E uma terceira frente, que eu diria é óbvia na direção de reencontrar o crescimento brasileiro, está numa revisão da qualidade do gasto público. É chegado o momento de se examinar, de passar um pente fino, um crivo naquilo que compõe o gasto público, para se examinar em que medida se pode obter mais resultados por cada dinheiro gasto pelo governo e uma relação custo-benefício mais adequada. Eu creio que, dependendo desse crivo que seja feito, que seja submetido ao gasto público, pode-se encontrar, por um lado, ou espaço para aumento para gastos em áreas que dão retorno, quer seja em termos de redução da pobreza, quer seja em termos de infraestrutura, ou, quem sabe até, algum espaço para redução da carga tributária. Acho que com essas três linhas de atuação, a economia brasileira pode
voltar a crescer a partir de 2016, principalmente. O senhor esteve dentro do governo Lula. O senhor hoje ocupa um cargo de destaque, é o brasileiro que ocupa o maior cargo em entidades financeiras internacionais. Como é que é vista a imagem do Brasil hoje lá fora? A imagem do Brasil lá fora, em grande medida, está passando agora por um momento de exagerado pessimismo. Assim como houve um excesso de entusiasmo até a crise internacional, hoje há um exagero no desânimo em relação à economia brasileira. Eu creio que é algo que pode ser revertido na medida em que, passadas as eleições, quem quer que ganhe as eleições apresente um programa que vá na direção daqueles pontos que eu mencionei no começo da nossa conversa, ou seja, que se retome uma agenda mais profunda de reformas na direção de relevantar o crescimento. Automaticamente, essa ciclotimia de super otimismo no passado para um super pessimismo agora dá lugar a um sentimento mais realista em relação ao futuro do Brasil. A questão da Copa do Mundo, tirando a euforia dos brasileiros, ela tem alguma repercussão na economia nacional? Não economicamente, certamente não. Aliás, esse é um ponto que eu sou obrigado a esclarecer para as pessoas lá fora que não conhecem muito o Brasil. Toda vez que alguém vem me perguntar algo sobre os investimentos para a Copa ou para as Olimpíadas, eu sou obrigado a retratar para eles quão pequeno é o montante desse investimento associado aos eventos. Eu disse para eles, olha, vocês não venham atrelar qualquer mudança no desempenho da economia brasileira, eles são pequenos, então eu aproveito para dar os números, etc. e tal, para educá-los a respeito do Brasil. Isso no lado da questão do impacto econômico dos eventos, da Copa e no futuro das Olimpíadas no Rio. Mas tem uma outra dimensão que naturalmente é mais difícil para as pessoas de fora entender, que é aquilo que aflorou a partir das manifestações de junho do ano passado, durante a Copa das Confederações. Eles literalmente não conseguem entender. Bom, de certa maneira, muitos de nós brasileiros nos surpreendemos nós mesmos, né? E o que eu tento explicar para eles é o lado benigno dessas manifestações em junho do ano passado, no sentido de que elas, a meu juízo, pelo menos a interpretação que eu tiro, minha e de muita gente, que a mensagem básica era algo do tipo, olha, nós queremos esse padrão que está sendo cobrado e estabelecido pela FIFA para os estádios. Eu quero esse mesmo padrão para o gasto público na educação, na saúde, na segurança, nos transportes, etc. Então, tratava-se e trata-se, porque é um processo que, a meu juízo, continua, uma manifestação apartidária, uma manifestação política espontânea das massas, na direção de uma percepção de que depois dos ganhos admiráveis em termos de redução da pobreza, em termos de desconcentração da renda no país, agora é chegado o momento de dar o passo seguinte. Como diz a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e água, a gente quer educação pública melhor, saúde melhor, a gente quer transportes, condições de mobilidade melhores, a gente quer também mais segurança. Porque qualidade de vida é algo que vai além, pura e simplesmente, de ter uma renda monetária maior no bolso. Eu acho que é uma mensagem clara e eu sou muito otimista de que, qualquer que seja o resultado das eleições em todos os níveis, é uma mensagem forte da população que vai estar lá sendo ecoada nos ouvidos dos políticos. Nós do Brasilário organizamos, há poucos dias em Porto Alegre, um evento que discutiu o agronegócio pós-2014 e reunimos 4 ex-ministros da Agricultura. Pratínio de Moraes, Cirne Lima, Francisco Turra e Roberto Rodrigues. Tínhamos o Alisson Paulinelli confirmado, mas ele sofreu um acidente um dia antes e não pôde comparecer. E nós falamos isso até antes do início da nossa gravação do nosso programa. É impressionante
o estado de confiança que essas lideranças, e foram ministros que praticamente foram os ministros que, quando ocuparam a pasta, construíram essa força hoje que é o agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, e caminha celeremente aí para a liderança mundial na produção de alimentos. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Não, exatamente isso. Então, o que a gente percebeu é confiança dessas lideranças. Martim de Moraes hoje preside o Conselho de Administração da JBS, a maior empresa de carnes do mundo. Francisco Turra preside a Associação Brasileira dos Produtores de Suínos e Aves. E o Roberto Rodrigues assumiu há poucos dias aí o Conselho Deliberativo da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Ele conhece muito bem, há 50 anos ele trabalha com a cana e sabe que a gente está vivendo um ciclo, há quem já sinaliza que estamos saindo desse ciclo. Mas eu lhe perguntaria assim, esse entusiasmo dessas lideranças que ocuparam cargos públicos, como o senhor ocupou, e que depois passam aí a liderar associações importantes do nosso país, importantes no mundo como um todo, até porque são negociadores de commodities internacionais. Esse entusiasmo, ele é real ou é meramente um entusiasmo passageiro? Mas isso o senhor vai me responder na abertura já do nosso próximo bloco. Maravilha. De volta com a TV Brasilagro, recebendo hoje aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior de São Paulo, o professor Otaviano Canuto, conselheiro sênior do Banco Mundial. Professor, é muito entusiasmo que os nossos ex-ministros da Agricultura falaram sobre o futuro do agronegócio brasileiro pós-2014? Não, é bem fundamentado e eu daria duas razões para isso. Primeiro, o que efetivamente aconteceu com o nosso agronegócio nos últimos 30 anos. É também, assim como o tema da queda da pobreza no Brasil, esse é o outro tema que me é pedido sempre para falar em todas as partes do mundo. Todo mundo tem uma curiosidade enorme de saber quais são os fatores que explicam como é que o Brasil se tornou o que é hoje. E mais, o Brasil se tornou isso a despeito, às vezes, de não dispor das condições adequadas. Eu vou dar um pequeno exemplo. Alguns anos atrás, 2006 mais ou menos, nós do Banco Mundial fizemos um estudo da competitividade da produção de soja no Brasil. E o que mais impressionou nos números que nós encontramos foi que naquela época o Brasil já estava ali se tornando, disputando com os Estados Unidos, primeiro, segundo, tanto na produção como na exportação de soja. Isso a despeito do fato de que na época 30% da produção de soja era perdida, era desperdiçada fora da produção, fora da porteira, por falta de condições de armazenagem, por falta de condições adequadas nos portos e assim por diante. Então, se o país já estava onde estava, e a soja é apenas um exemplo, a despeito da ausência de condições de infraestrutura, imagina o que esse país, o que o agronegócio não pode fazer se estiver operando num contexto em que tenha não apenas condições de logística adequada, como também um ambiente de transação mais favorável ao mercado, um que não seja tão atropelado travado por coisas burocráticas que não agregam valor e assim por diante. Então, o passado, esse é o primeiro fator que me permite dar entusiasmo, porque nem todas as possibilidades, inclusive, foram exploradas. O segundo fator para explicar o otimismo vem de fora. A estrutura do PIB mundial, do produto mundial, a estrutura da economia mundial vem mudando e esse processo de mudança vai se acentuar nos próximos anos em direção a uma economia onde o peso de economias de renda média e não economias avançadas é cada vez maior. Não apenas a China, mas antes da China nós já tivemos vários exemplos na Ásia e tem agora um número muito grande de economias, tanto na Ásia como na África, que vem mostrando um crescimento econômico acentuado e que tem tudo para continuar crescendo. Pois bem, com essa mudança na composição do produto mundial, a demanda mundial por alimentos
vai continuar crescendo, vai continuar muito dinâmica. E isso acompanhando as mudanças dietéticas na China. Você, em vez de comer soja, come carne. E o peso dos alimentos ainda no consumo das famílias dos países mais pobres, que estão crescendo, tem no alimento um componente ainda muito importante, ao contrário das economias avançadas. E, do lado da oferta, não existem ainda, pelo menos ainda, outros Brasis lá fora. Para que outros países possam se capacitar a responder na oferta de alimentos, acompanhando essa mudança na demanda mundial, vai no máximo se requerer um tempo e vai ser preciso ter nesses países a capacidade empresarial que nós temos no Brasil na área, além do estágio de avanço tecnológico na agricultura, no agrobusiness. Como isso vai demorar, o Brasil vai continuar por muito tempo sendo o grande beneficiário, o agronegócio brasileiro vai continuar sendo o grande beneficiário dessa mudança na economia mundial. O ex-ministro Roberto Rodrigues, ele defendeu exatamente isso que o senhor está colocando, com muita propriedade, citando dados da OCDE, de que os grandes blocos produtores de alimentos no mundo deveriam até 2020 aumentar em 40% a sua produção atual, sendo que a Europa não deve passar, deve ter um crescimento de 3% a 5%, Estados Unidos de 11%, agora o Brasil não. O Brasil teria condições fáceis, com um pouco mais de logística e infraestrutura, poderia chegar a esses 40%, quer dizer, respondendo aí e, evidentemente, assumindo uma posição de liderança na produção global de alimentos. Perfeito. Eu tive o privilégio de estar no governo ao mesmo tempo em que o ministro Roberto Rodrigues, aprendi muito com ele. Nós tivemos uma coordenação, muitas vezes, de trabalhos, porque eu era responsável, pelo lado da Fazenda, pela participação nas negociações comerciais da época, e o ministro Roberto Rodrigues era um líder justamente na busca de condições de negociação de tratados comerciais com outros países que abrissem espaço para o agronegócio. Aprendi muito. Eu sou um admirador do ministro Roberto Rodrigues e fico contente justamente de saber que eu continuo em sintonia. Deixa eu lhe colocar duas questões e aí eu gostaria de falar um pouquinho, que o senhor falasse um pouquinho sobre o ambiente de negócios. Perfeito. Primeira questão, o ex-ministro Cirne Lima, que foi o criador da Embrapa e que foi o indutor do crescimento e a ocupação das novas regiões agrícolas, fronteiras agrícolas, aí, oeste principalmente, ele citou nessa participação dele nesse nosso evento que a Fundação Getúlio Vargas e a Escola Superior de Guerra, eles tinham um estudo que mostravam que a agricultura deveria circundar o litoral brasileiro. E ele, sozinho, mas então com o apoio do presidente da República, o Emílio Garrastazu Médici, ele conseguiu convencer as autoridades da Fazenda, que o impasse sempre fica na Fazenda, se há ou não recurso, para interiorizar o Brasil. Porque havia, inclusive, movimentos de ONGs internacionais que falavam em desapropriar, já que a Amazônia era bem da humanidade, essa coisa toda. Então, esse é um problema. Um segundo problema levantado pelo ex-ministro Pratini de Moraes. Nos Estados Unidos, parece que mais de 50 mil empregos que a JBS mantém hoje. Um número bastante parecido com o número que eles têm aqui no Brasil. Nos Estados Unidos são 4 advogados contratados para cuidar da parte fiscal, parte tributária, parte societária, parte trabalhista. No Brasil são 200 advogados para cuidar dos interesses da JBS. Isso, em termos de ambiente de negócios, ajuda ou prejudica em muito? Perfeito, Ronaldo. Eu não poderia encontrar um exemplo melhor do que eu tenho em mente. Porque, assim, imagine o seguinte, esses 200 advogados, pessoas talentosas, pessoas bem educadas, bem formadas, que poderiam estar fazendo algo mais produtivo do que simplesmente lidar com a burocracia e lidar com os custos de transação no Brasil. Esse é o quadro geral. Essa é uma fonte óbvia de aumento do que nós, economistas, chamamos de produtividade total dos fatores. Evitar que se tenha recursos materiais e recursos humanos que são utilizados para tarefas que, no fundo, não agregam valor. Elas são apenas respostas a um ambiente de negócios que não é favorável, que exige das empresas fazer justamente isso.
Existem exemplos que abundam. O Banco Mundial tem faz um trabalho em 160 países, e lá se vão mais de 10 anos que esse trabalho é feito, testando em cada um dos 160 países, fazendo uma medida de do que é que o empresário tem que fazer para cumprir com as exigências e com as necessidades, com o conteúdo dos negócios. E aí o Brasil, no ranking, fica muito mal. E não é por acaso. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Para além do tamanho da carga tributária, não estamos discutindo aqui o tamanho dos impostos que você tem que pagar. Essa em grande medida, uma opção democrática que a sociedade fez de atribuir ao Estado um conjunto de funções que leva a essa necessidade de tributação. O problema é o uso, a necessidade de recursos humanos e materiais que o empresário brasileiro tem que despender simplesmente para cumprir com as obrigações. É um absurdo. O que esse exame dos custos de fazer negócio no Brasil revelaram claramente é que, por exemplo, uma empresa média brasileira tem que gastar algo em torno de 2.600 horas só para pagar os tributos. Quando a gente compara isso com os nossos vizinhos da região, isso cai para 600 horas. Quando se pensa nos países avançados, nos países da OCDE, isso cai para 100, 150 horas. Então, esse é um bom exemplo. Um outro, que eu gosto também de citar. Licenças para construção. A construção é um componente importante do investimento, da formação bruta de capital fixo, né? O investimento tem lá os intangíveis, tem os softwares, tem as patentes, tem aquilo que é intangível, tem as máquinas e equipamentos e tem a construção. E o componente da construção é importante, particularmente quando se trata de ampliar a capacidade e assim por diante. Pois bem, para você obter uma licença de construção, em média no Brasil, o tempo é o triplo dos nossos vizinhos na região e muito maior do que nas economias avançadas. Portanto, tem algo errado aí, porque se os nossos vizinhos conseguem, com a devida qualidade, fornecer tais licenças, tem algo errado aí nessa jabuticaba brasileira. E esse é um bom exemplo, como o problema do ambiente de negócio não é apenas uma questão federal. Ela é uma questão que permeia todos os níveis de governo. E nós podemos ficar aqui o dia inteiro, eu posso dar 1000 exemplos. A incerteza nos processos jurídicos, o tempo que se gasta para resolver as inevitáveis questões contratuais que sempre aparecem em qualquer economia de mercado, que é perfeitamente natural, tudo isso encarece a produção. O pequeno empresário sofre mais, porque o grande empresário, o que é que ele faz? Ele pode fazer, ele ou ela. Simplesmente põe o dinheiro, põe no preço. A JBS põe nos custos dela de operar no Brasil os 200 advogados que tem que ter. E aquilo dilui na escala. Já o pequeno empresário não pode ter 200 advogados. Então, a concorrência em cada um dos setores é prejudicada porque os pequenos e médios empresários não podem contestar a posição das grandes, até porque o ambiente de negócios não favorece essa concorrência. Então, o país paga um preço enorme por isso. Em grande medida, o problema é que é uma agenda que não dá-se muita visibilidade política. Mas eu sou crente profundamente, de que os empresários têm que assumir a bandeira disso. Eles têm que para seu próprio benefício do Brasil, exigir das autoridades constituídas e legislativas ações, um programa de melhora do ambiente de negócio no Brasil. E vou chamar mais um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o professor Otaviano Canuto. De volta com a TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o professor Otaviano Canuto. O senhor já tinha estado antes em Sertãozinho? Não, é a primeira vez.
O senhor sabe que Sertãozinho é capital regional, metropolitana, de diversos pequenos municípios ao lado, dentre eles Ribeirão Preto. Isso. Mas a sede nossa é aqui, né? Perfeito. Isso é importante, senhor. Isso eu já aprendi isso. Professor Canuto, voltando um pouquinho ao final do nosso último bloco e remetendo ao primeiro bloco, o senhor assinalou aí que nós precisamos de reformas. Isso está preconizado também na sua entrevista concedida ao Valor Econômico e publicada na edição do último dia 14 de maio. Perfeito. Há setores, o setor de carnes suínas e aves, onde nós somos os maiores exportadores brasileiros, mundiais, reclama já da falta de competitividade em razão de problemas como esses que o senhor discorreu. Como fazer para corrigir isso? O senhor deixou claro também que os empresários, na questão do ambiente de negócio, eles têm que se preocupar e criar uma agenda própria aí para poder discutir, poder propor ao governo, porque nenhum governo tem interesse em prejudicar a classe produtora, muito ao contrário. Setores que geram emprego, distribuem riqueza, investem em inovação, são setores saudáveis para a própria vida de um país. Ainda que a gente tem que levar em conta que às vezes a tartaruga está lá em cima da árvore, não porque ela subiu, mas porque alguém botou lá, não é? Porque a tartaruga não sobe em árvore. E muitas dessas reformas necessárias, elas vão esbarrar em interesses constituídos, porque por detrás, às vezes, de uma dimensão dessa do ambiente de negócio que eu mencionei, tem também lá as pessoas que tiram o seu sustento justamente de ajudar os outros a resolver essas dificuldades. Então não é nunca um processo simples, por isso que é importante existir a consciência daqueles que são afetados negativamente e uma disposição política, não é? Eu diria que o conjunto de reformas estruturais, óbvio, ele inclui a reforma tributária, na direção, por exemplo, de simplificar o processo e reduzir a carga horária necessária só para cumpri-la. Também é eventualmente importante refortalecer a confiança no ambiente regulatório que deve estar na base do programa de concessões, né, no programa de participação do setor privado na infraestrutura. Hoje, eu arriscaria dizer que há um consenso internacional, e também no Brasil, de que quando a gente quebra a cadeia de um certo serviço de infraestrutura, qualquer que seja ele, energia, transportes, as diversas modalidades, nós vamos encontrar lá, naquela cadeia, segmentos onde o Estado tem uma melhor capacidade de gestão, no enfrentamento, por exemplo, de questões ambientais ou sociais, nos aspectos básicos de projetos, etc. E tem outras áreas em que o setor privado é melhor, na área de gestão, na área do investimento do projeto em detalhe, na área em que o setor privado, em geral, tem melhor capacidade de administração dos correspondentes riscos. Então, a gente tem que quebrar cada uma das cadeias e mais ou menos verificar ali onde é que é melhor o setor público fazer, melhor o setor privado fazer, e fomentar e criar as condições, não apenas na implementação dos investimentos, não apenas na operação das redes, mas também no financiamento. Agora, para isso ocorrer, é fundamental haver a confiança do setor privado, no setor público e nas regras que cercam esse investimento. Então, existem diferenças nas preferências nos outros países quanto a como fazer essa distribuição, mas existe plena consciência da necessidade dos dois lados. Por isso que não faz mais sentido hoje em dia ficar fazendo essa anteposição simplista entre Estado e mercado, particularmente na área de infraestrutura. Mas, para poder essa interação entre Estado e setor privado operar, ela precisa ter um conjunto de instituições e de regras e um compromisso, uma credibilidade de que elas estão lá para ficar, para durar pelo tempo necessário. O senhor está aqui na sede da região
responsável por 1/3 da produção nacional de cana, etanol, açúcar e bioeletricidade. Nesse mesmo artigo ao que eu já me referi do valor econômico do último dia 14, o senhor defende que um ajuste não gradual de tarifas. E quando a gente fala tarifas, isso implica evidentemente em combustíveis e energia. Esse assunto de aumento gradual ou não gradual de tarifas virou até um debate público entre o ministro Aloysio Mercadante, chefe da Casa Civil, e o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eu queria que o senhor avaliasse, nos discorresse um pouco sobre essa sua proposta, levando em conta que a presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Elizabeth Farina, ela estima que nós vamos terminar, o setor sucroenergético termina 2014 com 58 usinas desativadas, das 400 que nós tínhamos até há 4 anos funcionando. Pior, há poucos dias foi anunciado o aumento do biodiesel de 5% para 6% na mistura com o diesel, num momento em que a indústria trabalha com uma ociosidade de 50% e 30 usinas foram desativadas também. Perfeito. Antes de tudo, eu tenho que dizer que a expressão da minha opinião, como todas essas que eu estou colocando aqui, são num tom pessoal. Claro. Até porque eu reconheço como legítimas as opiniões de que esse ajuste não tem que ser tão rapidamente. Eu até disse na mesma entrevista que, quem sabe, até um ajuste gradual, mas com regras ou com um horizonte pré-determinado, podem até fazê-lo. A minha preocupação é que a retenção de preços administrados que tem caracterizado os setores de preços administrados no Brasil, elas não funcionaram, essas restrições não funcionaram bem, porque como os agentes econômicos, eles antecipam que haverá uma correção futura, é fundamental que haja uma correção, é impensável que não haja. As expectativas inflacionárias ficam lá em cima e elas acabam contaminando a inflação, porque as pessoas sabem, já antecipam que vai ter que ter uma correção. Então, nesse sentido, um ajuste menos gradual, ele, de certa maneira, pode facilitar uma melhora nas expectativas inflacionárias e, portanto, antecipar a transição de inflação alta para inflação baixa no futuro. Mas eu reconheci que um ajuste gradual, mas com regras, também poderia cumprir esse papel. Certamente, um dos fatores negativos sobre o desempenho do setor de biomassas dos biocombustíveis e de toda a matriz sucroenergética tem sido a defasagem de preços da gasolina em relação ao que seria o preço internacional caso nós tivéssemos uma conexão direta. Evidentemente que eu entendo que isso também não é o único dos desafios enfrentados pelo setor. A gente tem que levar em conta aí o fato de que o setor sofreu uma transformação muito grande, particularmente no lado industrial, nos últimos anos, com o investimento direto estrangeiro. E esse investimento direto estrangeiro, em certa medida, revelou uma disposição de obter resultados muito no curto prazo. O que levou esse investimento a focar muito em redução de custos, com métodos que acabaram, de certa maneira, também prejudicando a produtividade. Foram atendidos objetivos de curto prazo, mas em detrimento de longo prazo. Não é por acaso que a produtividade do canavial caiu de 86,6 toneladas ali por 2006 para algo em torno de 74,7 em 2012. Então tem aí uma questão que é natural em qualquer evolução de qualquer setor, transições que acontecem na estrutura de propriedade e que levam a decisões que não são necessariamente aquelas mais favoráveis no longo prazo. Feito isso pode ser corrigido. Tem também um inevitável tempo que vai ser despendido na aprendizagem,
que se segue a intensificação do uso de maquinário. Essa é uma curva de aprendizado que a indústria ainda está no seu início, né? E o lado positivo disso é que, primeiro, olhando em retrospectiva, é um movimento correto até pelas transformações do mercado de trabalho brasileiro, né, que vieram para ficar, com as mudanças demográficas, com o encarecimento da mão de obra, com a escassez de mão de obra, mas essa aprendizagem ainda está longe de se esgotar, mas esse é um fator que tende a melhorar com o passar do tempo. A gente também não pode esquecer o fator climático, né? As secas, se o ano passado nós tivemos um ano razoavelmente normal, esse ano a seca já está também cobrando um preço. E outro fator que eu também mencionaria, levando em conta, por exemplo, as expectativas que se tinha no começo do milênio, de inovações, de investimentos em inovação, não só apenas inovação em canaviais, em novas formas de novas variedades de cana, mas também em inovações do processo. Eu lembro muito bem, no início do novo milênio, o entusiasmo que já se tinha então com a perspectiva de plantas de etanol de segunda geração e que, em certa medida, esse processo acabou dando menos resultados do que o esperado. Mas isso pode ser retomado. Eu entendo que há um retorno. Eu creio que um ponto importante aí foi o envolvimento da FINEP, será o envolvimento da FINEP, o programa de inovações, financiamento de inovações na área, isso traz um bom augúrio. Eu gostaria de mencionar também, apenas para não citar os aspectos mais desafiantes dos últimos anos, o potencial enorme que está por ser explorado da bioeletricidade. Nós hoje entendemos melhor a necessidade de se ter a diversidade em relação às formas de energia, inclusive hidrelétrica, mesmo com a entrada das novas usinas em operação no futuro próximo. Será importante para o Brasil que tem uma matriz energética diversificada. Aliás, isso me permite mencionar um terceiro aspecto positivo do Brasil que recebe atenção lá fora e que também sempre me perguntam. A matriz energética brasileira é uma matriz limpa, não é? Tanto do ponto de vista do impacto ambiental, quanto do ponto de vista da contribuição para a mudança climática, etc. e tal. E a bioeletricidade renovável e ambientalmente favorável é um componente importante dessa matriz. Então, portanto, a bioeletricidade vem avançando. A gente sabe, a estimativa que eu tenho do banco, que meus colegas me passaram, é que hoje ela compõe algo em torno de 3,3% da produção de eletricidade no Brasil e tem um espaço para crescer enormemente, desde que, evidentemente, a gente tenha aí algumas coisas no lugar. Por que não, no futuro, leilões específicos de energia, que podem ser, inclusive, leilões regionais, que deem que criem uma motivação e um contexto adequado para que se invista na geração de bioeletricidade. A estabilidade do marco regulatório também é fundamental e, quem sabe, uma certa tranquilidade quanto ao preço da gasolina, que é uma referência importante no sentido de, se houver algo próximo de regras, ou se a gente no futuro tiver uma tranquilidade de que o preço da gasolina não vai se afastar muito do que dito o mercado internacional, isso também certamente ajuda ao setor em geral e as perspectivas de geração de bioeletricidade. Eu vou chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos já já com o professor Otaviano Canuto. De volta com o TV Brasilário, recebendo hoje aqui nos nossos estudos em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o professor Otaviano Canuto, que é conselheiro sênior do Banco Mundial. Professor, voltando ainda a esse artigo, artigos que eu lia como jornalista e com muito entusiasmo pelas teses que o senhor defendia, quer dizer, podia não estar sentado
nas cadeiras dos seus alunos da Unicamp e da USP. Mas como leitor, a gente ficava na época do Estado de São Paulo, Jornal Valor Econômico também, não é? O senhor diz assim, ó, num parágrafo: eu tenho certeza de que quem quer que ganhe as eleições terá que abrir as diversas caixinhas e diferenciar os tipos de gastos que estão lá dentro. A pergunta que eu lhe coloco é a seguinte: o que acontece para quem assume o governo brasileiro, se for uma presidenta, que tudo indica que seja, pelas pesquisas que nós temos até hoje aqui, ou se não for a presidenta, que não seja a reeleição, que seja um novo presidente, em termos de economia? O que espera a esse presidente o pós-eleições? Certo. Eu colocaria a questão fiscal como ponto principal, já que será bom para o país, eu creio que há um consenso nisso, a manutenção do superávit primário, ou seja, uma diferença entre as receitas e as despesas públicas suficiente para pagar pelo menos parte da conta de juros, em patamares como o de hoje, ou talvez que são um pouco maiores. E esse ano, eu quero crer que o governo vai conseguir entregar o superávit primário que prometeu, mas terá que recorrer a algumas receitas extraordinárias que não vão estar presentes no ano que vem. Por outro lado, alguns dos custos, como os custos associados à questão energética, não vão estar lá o ano que vem. Isso joga na direção contrária. Mas qualquer que seja o balanço aí e o saldo da questão energética e o saldo da contribuição do Via Tesouro para bancos públicos, o fato é que vai valer a pena para o governo, creio eu, abrir as caixinhas e checar o seguinte: você abre lá uma conta, a conta de gastos com seguro-desemprego, a conta de gastos com pensões, a conta de gastos com aquisição de equipamentos e outros gastos. Você abre lá cada uma delas e vê: olha, vou fazer duas coisas. Primeiro, o que é que eu posso fazer para aumentar a relação entre resultados e custos? Ampliar a transparência nos gastos, utilizar mais meios eletrônicos, coisa que o setor público brasileiro avançou bastante nos últimos anos, mas há espaço para isso, porque isso vai certamente permitir a redução de gastos para conseguir fazer cada uma das tarefas. Mas nem tudo é apenas mais eficiência. Tem também o fato de que, quando eu disse abrindo as caixinhas, a gente vai encontrar lá gastos públicos que não são justificáveis, quer por algum critério de redução da pobreza, quer por algum critério de que aquilo é para fortalecer a contribuição pública para a infraestrutura. E aí, na extensão em que esses gastos, que não se justificam por esses critérios, sejam colocados à luz, a população e a classe política pode concentrar esforços para eliminar esse gasto. Eu acho que essa agenda fiscal é a que vai permitir, ao longo dos próximos anos, a obtenção de superávites primários, sem precisar recorrer a receitas extraordinárias e a medidas esporádicas, atípicas. Pois bem, uma segunda coisa que também deverá acontecer o ano que vem é uma aceleração na correção dos preços administrados. E aí nós estamos falando não apenas de energia, mas também, certamente, de gasolina, de combustíveis, de transportes. E essa aceleração vai, evidentemente, colocar um desafio imediato, que é o de elevação da taxa de inflação. Mas é uma elevação temporária, quem sabe até ajudada por uma melhora nas expectativas de inflação pelos agentes econômicos, possa permitir o retorno ao centro da meta de inflação em 2016. Então, 2015 deverá ser um ano em que o trabalho de casa será extenso, mas abrindo caminho para, quem sabe, em 2016, o país voltar a crescer na faixa de 3,5%, 4% e com a inflação no centro da meta. O programa de concessões tem que ser ampliado, continuado, na linha que tem sido seguida pelo governo atual mais recentemente, e fazer o que tem que ser feito para que a nova lei dos postos justamente possa também
possibilitar a realização desse sonho, que é de melhorar as condições de logística que nós mencionamos aqui no começo da nossa conversa. O principal comprador de produtos brasileiros hoje é a China. E a China está passando, há sinais aí de desaceleração na sua economia. Perfeito. O senhor acha que isso é uma tendência ou é uma questão pontual? Não. A desaceleração da economia chinesa, ela reflete duas coisas. Uma delas é uma mudança no padrão de crescimento deles, algo que eles próprios já antecipavam alguns anos atrás. Eu posso dizer isso porque o Banco Mundial fez um trabalho em conjunto com um think tank do governo chinês, não do governo, desculpe, ligado ao Partido Comunista Chinês. E esse trabalho feito pelo Banco Mundial e pelo CDC apontava a tendência à exaustão do padrão de crescimento exitoso deles dos últimos 30 anos. E essa exaustão decorria do fato de que a economia chinesa cresceu como cresceu, porque a taxa de investimentos como proporção do PIB, no caso da China, era e é ainda algo exagerado, algo impensável em outras partes do mundo, 50% do PIB. Pois bem, esse 50% do PIB dedicado a investimento só era viável, primeiro, com uma compressão forte de salários e com uma captura de todo o excedente gerado com o crescimento pelo setor empresarial. E só era possível, essa equação só fechava por conta da possibilidade da China ter saldos comerciais gigantescos com o resto do mundo. Eles sacaram, primeiro, que a gama de setores com conteúdo de baixa qualificação de mão de obra, com os quais a China cresceu, transferindo gente do campo para as cidades, gente sem precisar qualificação, etc., meio que estava começando a atingir um limite. Não por acaso, os salários na China começam a subir e a China perde até competitividade para o México em alguns segmentos em relação ao mercado norte-americano. Então eles sabiam que tinham que transitar, eles têm que agora mover-se para setores com mais conteúdo tecnológico e também tem que depender menos do mercado internacional e tem que depender do consumo. E o paradoxo disso é o seguinte, é que esse novo padrão de crescimento da China, embora tenda a exibir taxas menores de crescimento, não mais os 10% ao ano, mas algo que pode se situar entre os 6% e os 7%, ele pode até ser mais estável socialmente do que o velho. Por quê? Porque a sensação de melhora de qualidade de vida, de padrão de vida da população, vai ser maior, porque vai ser calcado no consumo. Então, já essa desaceleração já estava já estava na conta. Né? Agora, o outro aspecto é o seguinte, a China, como nós, Brasil, como Rússia, como Índia, como todo mundo no mundo, os emergentes, todo mundo ficou assustado com a visão do abismo em 2008, depois do colapso de Lehman Brothers. E todas essas economias, não apenas os BRICS, que eu acompanho mais de perto, mas também o outro conjunto de economias que eu acompanho, como Turquia, Indonésia, México, o próprio México, eles todos pisaram fundo no pedal em 2009, usando o espaço fiscal que tinham, usando o espaço de política monetária, como resposta à desaceleração que parecia ser realmente a beira do inferno. No caso da China, isso aconteceu mediante a proliferação de atividades de crédito via o sistema, o shadow banking deles, o sistema bancário informal, e com o boom imobiliário pilotado pelos municípios. Como só ia acontecer em tais circunstâncias, criou-se uma bolha. E agora, essa bolha está desinflando. Não creio que vá se passar na China algo como aconteceu com os sistemas financeiros e bancários, particularmente bancário, norte-americano ou da zona do euro, porque o sistema financeiro chinês ele é mais primitivo do que o desse país, então não tinha proliferação de derivativos. E, em última instância, o governo chinês tem um espaço fiscal, se for necessário, para ajudar aos bancos oficiais a absorverem parte desses créditos. E aí há maneiras de prolongar no tempo a amortização
a realização dessas perdas. Não creio que haja uma grande probabilidade de uma debacle financeira na China. Porém, é verdade que a demanda proveniente da construção civil, que foi importante nos últimos anos, não vai estar lá. Então, esse é um segundo fator de desaceleração na China. Se alguém disser que pode hoje prever com acuidade onde é que vai se estabilizar essa taxa de crescimento chinesa, vai estar chutando, porque você tem, no máximo, palpites educados. Agora, no que diz respeito ao Brasil e no que diz respeito a outros países ricos em recursos naturais, uma mensagem importante aí é o seguinte: o impacto da desaceleração na China será muito diferenciado. Aqueles que a produção de minérios, a produção de componentes minerais e metálicos que são usados em construção, esses vão enfrentar um período mais amargo no futuro próximo, com essa mudança no padrão de crescimento chinês com desaceleração. Enquanto que, já que o padrão de crescimento chinês agora será ainda mais calcado na expansão do consumo doméstico, no enriquecimento do poder de compra das famílias, a demanda por alimentos vai continuar elevada. Então, eu não creio que essa desaceleração chinesa tenha impacto muito forte para baixo sobre os preços de alimentos. Professor Otaviano Canuto, muito obrigado pela sua participação, me honrou muito poder ter o privilégio de entrevistá-lo. Muito obrigado também pela mensagem de otimismo que o senhor trouxe aos empresários da cadeia produtiva sucroenergética na sua palestra aí aos associados e convidados do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Eu espero revê-lo em outras oportunidades para a gente atualizar esses assuntos aí e podermos ter mais informações atualizadas da sua parte. Para mim foi um privilégio ter uma conversa com alguém tão bem preparado e tão conhecedor de uma gama ampla de assuntos quanto você, Ronaldo. Muito obrigado. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.